O que você precisa é de um planejamento. Você precisa planejar que hora que você vai fazer seu exercício físico, que hora que você vai trabalhar, se você é empreendedora, se você é autônoma, como que você vai se articular com o teu trabalho, como que você vai dividir ali um tempo para você cuidar de você, para você cuidar do seu relacionamento, para você ter um tempo com seus amigos, para você ter uma previsibilidade de como que vai ser o seu dia, a sua semana e o seu mês. E isso é muito bom, a gente precisa. Mas aí chega um momento da vida que você vira mãe, ou que algo acontece na sua vida que você simplesmente não consegue mais ter essa previsibilidade. Você não sabe exatamente que hora que você vai fazer seu exercício, você não sabe exatamente que hora que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, quanto tempo você vai trabalhar, você não sabe se você vai ter tempo para cuidar de você, se você vai conseguir tomar um banho longo e passar horas e horas num salão de beleza cuidando de você, você simplesmente não consegue ter essa previsibilidade. E quando a gente está vivendo uma vida assim, sem previsibilidade, como que a gente faz para se planejar? Como que a gente faz para se organizar? Porque o que a gente vê muito por aí são pessoas falando que você precisa ter o horário para isso, para aquilo, não sei o que lá, e ter uma agenda, e ter uma organização. E isso é fantástico, a gente realmente precisa disso. Mas a gente também precisa de um extra, que é uma capacidade de lidar quando as coisas não saem como a gente esperava. Porque o que acontece é que no momento que as coisas desandam e não saem como a gente esperava, a gente tende a ficar frustrada. E a interferência da nossa frustração e das nossas emoções nos momentos que a gente precisa improvisar podem fazer com que a nossa vida vire um caos. Agora, se você souber gerenciar isso, lidar com isso e ainda assim ter um planejamento, mesmo diante das coisas não saindo como planejado, você vai tirar de letra a passagem por esses momentos que de vez em quando a gente passa na nossa vida, em que as coisas não saem como a gente planejou. Loba maravilhosa, eu sou Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o espaço aonde eu inspiro mulheres a colocar o seu brilho no mundo, sendo elas mesmas, sem aquele medo de desagradar. E aí o que acontece, né? Quando a gente vira mãe, ou quando a gente precisa cuidar de alguma pessoa, quando a gente perde o nosso emprego, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, quando a gente vai começar um novo negócio, quando a gente vai começar um novo trabalho, quando a gente está em qualquer momento de transição na nossa vida, ou passando por fases que são imprevisíveis, como que a gente faz para se planejar? O que acontece é que nos momentos que as coisas não saem ali como esperado, ou melhor, quando as coisas ficam instáveis na nossa vida, a gente tende a ficar muito frustrada. Primeiro porque a gente fica insegura, porque você não sabe o que vai vir, você não sabe o que tem ali na frente, você não sabe quanto tempo você vai dormir, você não sabe se seu filho vai dormir para você fazer o que você planejou, você não sabe quanto tempo de exercício físico você vai conseguir fazer. E aí a gente fica insegura, a gente fica frustrada, e é um misto de emoções que vem quando as coisas se tornam mais instáveis, quando elas não saem dentro do previsto. Acontece que esse misto de emoções que a gente sente interferem na capacidade que a gente tem de pensar sobre aquilo ali e conseguir, mesmo diante de uma instabilidade, reorganizar o nosso planejamento. Por isso que ter um planejamento prévio, ele é importante. Então eu vou planejar no meu dia que de manhã eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer as minhas orações, eu vou trabalhar um pouco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho aquele planejamento. Aí vai que durante a manhã meu filho precisou de mim, ou alguma emergência aconteceu com alguém da minha família, eu precisei sair correndo, ou alguma outra coisa aleatória aconteceu ali que eu não estava esperando. O que eu preciso fazer é pegar essas atividades que eu tinha proposto para mim e ou eu vou reorganizar elas, realocar elas para eu conseguir fazer isso em outro momento, ou eu vou olhar para o restante da minha semana e eu vou já me planejando como que eu vou reorganizar, onde que eu vou reencaixar essa tarefa aqui para que eu faça ela depois. E parece algo tão simples, né?
poxa, é só não fazer nesse momento, eu faço em outro momento. Mas acontece que quando a gente recebe essa carga emocional da frustração, da insegurança, do medo, da irritação, a gente não consegue mais ver isso com clareza. Que é algo simples, se a gente for parar para pensar. Por exemplo, eu geralmente gravo os podcasts para vocês logo que eu deixo o Dudu na escola. Mas aconteceu que o Dudu não foi na escola. E aí eu tive que me reorganizar, me replanejar, refazer tudo na minha cabeça para eu fazer as coisas num outro ritmo, de uma outra forma. Se eu tivesse ficado irritada, frustrada e toda aquela coisa, porque, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu não teria conseguido ter clareza sobre isso. E é isso que acontece, é isso que interfere a gente quando a gente precisa se reorganizar, lidar com o improviso, lidar com as instabilidades. A grande chave aqui é você conseguir lidar com as suas próprias emoções, é você conseguir, na verdade, gerenciar as suas emoções, porque são elas que interferem e fazem com que você não consiga reorganizar a sua vida, reorganizar a sua agenda e ainda assim cumprir com tudo que você se propôs a cumprir. Porque de verdade, de coração, aquela frase que é muito típica, quem quer dar um jeito, isso é verdade. Quem quer dar um jeito. Quem realmente quer, dá um jeito. E aí, se você não consegue dar um jeito, por exemplo, eu tinha me planejado para fazer um exercício físico é ótimo, né? Porque é aquilo que a maioria das pessoas procrastina até não ter como. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Como que a gente consegue desenvolver mais disciplina para fazer exercício, para cuidar melhor do nosso corpo e da nossa saúde? Se for do interesse, gente, comenta aqui, por favor. Então, exercício físico. Eu tinha me programado para fazer o exercício de manhã e eu não consegui. Como que eu faço agora para me reorganizar? Porque eu vou ter que ir na academia, porque não vai dar tempo e não sei o que lá. Eu quebro essas desculpas, porque, gente, existem milhares de vídeos no YouTube pra gente fazer em casa. E de verdade, se você não faz sozinha na tua casa, você dificilmente vai fazer indo pra academia, sabe? Porque é muito mais fácil você fazer na sua casa do que você ter que se locomover até algum lugar. Então, eu sou muito dessa, que a gente tem que começar com a coisa mais simples para depois a gente ir melhorando aquilo. E aí, eu me organizei, então, para fazer o exercício físico logo cedo. Não deu certo. Aí, agora, eu, por conta das minhas frustrações, por conta das minhas emoções, vou arrumar todas as desculpas possíveis para não fazer esse exercício aqui, né? Agora, se eu realmente quero fazer exercício, poxa, não deu de manhã, teve ali vários imprevistos, eu acordei mais tarde, meu filho não foi para a escola, sei lá o que aconteceu que não fiz. Agora eu preciso olhar para o restante do meu dia, como que a coisa toda está funcionando, para eu realocar essa atividade lá na frente. Então eu posso fazer mais no final do dia, eu posso fazer no meio da tarde, posso fazer logo depois do almoço, eu dou ali uma atividade para a criança brincar um pouquinho, faço ali rapidinho, eu me reorganizo. E aí, além das emoções, agora a gente dando um passo a mais aqui, que é o que realmente faz com que a gente tenha essa sustentação, né? Essa maior racionalidade, mesmo diante do improviso, é a gente ter muito claro na nossa cabeça por que a gente vai fazer aquilo ali. Porque, poxa, eu já vou precisar improvisar. Eu já vou precisar lidar com as minhas emoções. Então, para que eu não procrastine essa tarefa, né, até que Deus nos acuda ali, nunca mais vou fazer isso, eu preciso ter claro por que eu vou fazer aquilo ali. Então, por que eu me propus a fazer exercício físico? Por que eu me propus a iniciar esse projeto? Por que eu me propus a fazer essa transição de carreira? Por que eu me propus a começar esse novo trabalho? Por que eu tô me propondo a fazer isso? Eu não consegui fazer agora. Eu preciso me relembrar do meu propósito, e isso muitas vezes tira a gente daquela carga emocional da frustração. Eu me lembro do meu propósito e aí eu consigo realocar essa tarefa e fazer ela em outro momento. E aí lidar com o improviso, lidar com as instabilidades, com os furacões da vida se torna muito mais fácil.
E que de verdade, lobas, no momento que a gente está entrando, essas instabilidades, elas vão se apresentando cada vez mais, as coisas vão mudar muito rápido. A gente vai passar por tempos de mudança, por tempos de novos começos, de coisas instáveis. E por que instáveis? Porque sempre que a gente vai fazer uma transição, isso exige tempo e muita paciência da nossa parte, até que as coisas se estabilizem novamente. Então, mais do que nunca é importante a gente ter essa clareza sobre o nosso propósito, essa inteligência para lidar com as nossas próprias emoções, mas principalmente uma paciência para olhar para essas instabilidades e simplesmente passar por elas, sem se estressar, sem se descabelar, sabe? Porque a gente simplesmente entregar e falar, bom, se isso aqui tiver que dar certo, vai dar certo. Se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou conseguir. A gente entrega e as coisas fluem. Então, loba maravilhosa, essa é a nossa segunda, num cenário improvisado, num dia de muitos improvisos, não tinha como eu falar outra coisa aqui para vocês, porque hoje nada do que eu planejei saiu como eu planejei, então se aconteceu comigo, pode ser que mais lobas maravilhosas estejam passando por isso também. Bom, desejo a todas nós uma ótima semana, lembrando vocês que está para começar um grupo de leitura do Livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Se você tem interesse, você se conecta comigo, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e você vem participar desse grupo comigo. E compartilha também esse vídeo ou esse áudio se está no Spotify com mais e mais pessoas para a gente crescer esse podcast e levar para mais mulheres. Uma ótima semana para vocês e eu estou esperando você aqui amanhã.